Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado. Pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Somente até aqui. Irmãos, para uma finalidade didática, eu quero estruturar o sermão de hoje através de 3 palavras. E cada uma dessas palavras representarão uma ação de Deus nesse texto. A primeira palavra é homem. E através dessa palavra eu quero falar sobre a ação de Deus, que é dito no texto: o Senhor formou o homem. A segunda palavra é trabalho. E a ação de Deus é: o Senhor plantou um jardim no Éden. A terceira palavra é lei, e a ação é: o Senhor ordenou ao homem. Essas são as 3 partes do sermão, para a gente tentar facilitar o máximo possível o entendimento de vocês. Então, já começando aqui na primeira palavra, que é homem, e a ação do Senhor, que é: o Senhor formou o homem. Essa parte diz respeito aos versículos 4 até o versículo 7, tá bom? Irmãos, na primeira série, no primeiro sermão da série Projeto Original, eu expliquei para vocês que o livro de Gênesis ele é formado por 10 relatos, 10 histórias que começam com uma expressão chamada esta é
a gênese de, ou estas são as gerações de. Toda vez que você vê essa expressão no livro de Gênesis, é porque está começando um novo relato. Até então, tudo que a gente pregou estava dentro da introdução do livro de Gênesis, que a gente chama de prólogo. E agora é a primeira vez que essa expressão aparece. Então nós estamos entrando hoje no primeiro relato de Gênesis, que começa com essa expressão. Estas são as gerações de, ou essa é a genealogia de, ou a gênese de. Tudo isso tem o mesmo sentido. Pois bem, irmãos, tendo terminado na semana passada o prólogo, hoje nós entramos no primeiro relato de Gênesis. E se o primeiro capítulo de Gênesis ele diz respeito à criação do universo, o capítulo 2 ele diz respeito à criação da humanidade. Se você perceber, Gênesis 1, ele narra apenas que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a semelhança dele. E aí ele criou em duas categorias, homem e mulher os criou. Só que o capítulo 1 não fala como Deus fez isso. E aí a gente chega no capítulo 2, que ele vai narrar como Deus fez a humanidade, tanto a criação do homem, que é o que a gente vai falar no sermão de hoje, quanto a criação da mulher, que a gente vai tratar na semana que vem. É como se Gênesis capítulo 2 fosse um zoom no sexto dia da criação, para a gente ver mais de perto. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus, mas até então o texto de Gênesis ainda não nos contou como que Deus fez isso. Esse é o propósito do sermão de hoje, contar como que Deus criou o homem e mais algumas coisas relacionadas a esse texto. O que esse texto bíblico diz sobre a criação do homem? A resposta que o texto nos traz é que nós temos tanto uma condição humilde na nossa origem, como nós também temos um valor e dignidade especiais que o Senhor conferiu a nós. E como que a gente lida com a questão da condição humilde que nos constitui e daquela que nos confere valor e dignidade? É aqui que eu quero começar com vocês. Então vamos falar primeiro sobre a condição humilde. O texto começa dizendo que houve um momento da criação em que ainda não existia qualquer tipo de vegetação, não tinha sido brotada ainda, segundo a ordem do Senhor. E o texto nos dá dois motivos para isso. Em primeiro lugar, porque o Senhor ainda não havia derramado a sua chuva sobre a terra. E em segundo lugar, porque ainda não existia homem para que pudesse cuidar e lavrar a terra. Portanto, irmãos, aqui nós temos uma necessidade na criação. A necessidade de que alguém lavrasse a terra. Porém, antes que a gente comece a pensar que nós éramos muito necessários, o texto faz questão de mostrar que, na verdade, Deus não precisava de nós. Porque no versículo 6 está escrito: todavia mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. Ou seja, o Senhor tinha o seu próprio sistema de irrigação. Ele não dependia da nossa existência para cuidar disso. Então, assim, se você já ouviu em alguma pregação, e infelizmente tem pessoas que dizem isso, o Senhor precisava de nós. Não. O Senhor é completamente independente, Ele não precisa da gente. Ele não precisava de nós. Não havia ainda homem, não havia quem lavrasse o solo, mas Deus, por si, Ele já tinha o seu sistema de irrigação. Ele não precisava da gente. Palavra de ânimo, né? Deus não precisa de nós. Irmãos, Deus não nos criou porque precisava de nós. Antes Ele nos criou, em primeiro lugar, porque essa foi a vontade dEle. Ele nos criou por causa da graça dEle. Ele nos criou por causa da bondade dEle. Ele compartilhou a vida conosco por causa de quem Ele é. E mesmo sem precisar de nós,
ainda assim o Senhor decidiu nos criar. E esse é o primeiro aspecto da nossa condição humilde. Deus não precisava. Não, o Senhor não olhou para você, como alguns gostam de dizer, e disse, desce lá e arrasa. Deus não fez isso. Nós não somos a última bolacha do pacote, segundo a narrativa da criação. E para que a gente não se esqueça disso, o Senhor nos criou a partir de uma matéria muito simples. Nós não fomos criados a partir do nada. Lembra que no começo eu falei da expressão ex nihilo, que significava a partir do nada? Então Deus falava, haja luz, e a luz aparecia a partir do nada. Deus criava sem que houvesse qualquer matéria-prima, sem que houvesse qualquer coisa que ele pudesse transformar para que ele criasse. Entendeu? Não era ex nihilo, ou melhor, era ex nihilo, mas o homem, Deus não cria a partir do nada. Ele não diz assim, haja homem, né? Você sabe de qual material você foi feito? Quem sabe? Isso aí mesmo, é do pó da terra. Nós fomos feitos do pó da terra. O nosso corpo, a nossa parte material, é constituída de pó. A narrativa já nos contou que mananciais subiam e molhavam o solo, e regavam o solo. E aí então, o texto vai nos levar à imaginação de Deus como um grande oleiro, moldando como se fosse um vaso com as mãos. É claro que Deus é espírito, ele não tem mãos, literalmente. Essa é uma linguagem que a Bíblia usa para que nós possamos entendê-la. Deus não tem mãos de fato, ele é espírito. Um espírito não tem carne, ele não tem mãos. Mas para que nós possamos entender, o texto vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. Mas depois, irmãos, por causa do pecado, logo em Gênesis 3,19, Deus vai dizer para o homem, você é pó. E no final da tua vida, você vai voltar para o pó. Essa é a nossa parte que diz respeito à condição humilde. É assim a nossa vida aqui na Terra. É um percurso do pó ao pó. Independentemente da sua cor, da sua nacionalidade ou da sua cultura, você veio do pó e vai voltar ao pó. Independente da sua beleza, inteligência ou influência, você veio do pó e vai voltar ao pó. Independentemente das suas posses, conquistas, poder ou qualquer outra coisa, qualquer outro fator que você quiser adicionar aqui, você veio do pó e você voltará ao pó. Comendo bem ou mal, vestindo-se bem ou mal, sendo maltrapilho, sendo mendigo, vivendo na melhor condição possível ou na pior, você é pó e você voltará ao pó. Para que você pense que eu não estou dizendo você e não me incluindo nisso, nós viemos do pó e todos nós voltaremos ao pó. Em algum lugar em você deve ter algo escrito assim, é made in pó. Irmãos, mas é curioso como a gente consegue esquecer disso facilmente por causa de méritos, como beleza, como inteligência, como riqueza, como influência, como poder. Eu não vou dizer que essas coisas nos cegam, porque na verdade elas não são boas nem más, inerentemente. Nós é que somos maus, nós é que corrompemos essas coisas. Mas veja bem, de repente nós estamos numa situação e alguém faz alguma coisa que nos desagrada, alguém que a gente não conhece. Não sei se você já ouviu alguém fazer isso ou já viu. Mas a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? Dá vontade de responder, sim, alguém que veio do pó e vai voltar para o pó. Tem algumas coisas que elas dificultam a gente de enxergar a realidade sobre nós mesmos. Eu trabalhava no Colégio Batista Brasileiro,
trabalhei dos anos de 2013, uns 3 ou 4 anos na época. Eu lembro que eu cuidava de um setor e tinham passado uma instrução para mim. Olha, nesse horário tal, você não pode abrir esse portão daqui, em hipótese alguma. Esse portão só deve ser aberto hora X, hora Y. Beleza. Eu peguei ali a ordem e, como bom trabalhador que trabalha para o Senhor, não para os homens, falei, vamos levar a risca. E aí, de repente, uma mulher chegou em mim e falou assim, boa tarde. Boa tarde. Você pode abrir esse portão para mim? Eu falei, olha, esse horário, a saída é só pelo portão principal. Esse portão ele só abre em horários recomendados. O horário tal e o horário tal. E ela respondeu para mim o seguinte, mas você sabe com quem você está falando? E se eu já tivesse estruturado um pouco mais o meu entendimento a respeito do que eu estou pregando hoje, eu poderia ter respondido para ela. Eu estou falando com alguém que veio do pó e que vai voltar para o pó. E eu não vou dizer o nome da celebridade, porque vocês, obviamente, iriam reconhecer, e esse não é o objetivo, humilhar uma pessoa que teve uma atitude ruim, né? Mas ela falou, eu sou fulana de tal. Aí eu falei, muito prazer. Admiro o trabalho seu e do seu esposo, é um trabalho fantástico. Portão principal. Não pode. Mas o argumento foi esse. Você sabe com quem você está falando? Irmãos, essa consciência deve despertar em nós, em primeiro lugar, humildade. E humildade está relacionada à palavra humus. O que é humus? É terra, é pó. Essa consciência ela deve despertar em nós misericórdia dos iguais, para que a gente trate os iguais como iguais. Essa consciência deve despertar em nós desapego, não somente deste mundo e desta vida, mas de tudo que nele há. Como o apóstolo Paulo diz, porque nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Ou tem aquela frase que o pessoal fala, nasci pelado, careca e sem dente. O que vier é lucro. Onde está escrito? Em lugar nenhum. Não é Bíblia, assim. Não vai sair daqui pensando que isso é um texto bíblico. Irmãos, humildade é nós vivermos conscientes da nossa própria fragilidade e miséria. Tanto da nossa origem, vivermos conscientes tanto da nossa origem, quanto do nosso destino. Só para ter certeza que você já pegou. De onde a gente veio? E para onde a gente vai? A nossa origem é o barro, é a lama. Lembra, o sistema de irrigação molhou o chão. Deus moldou o barro, Deus moldou a lama. Essa é a nossa condição humilde. A Bíblia diz que nós somos lama. Nós somos pó. Nós somos terra. Nós somos humus. Por isso, irmãos, como filhos amados de Deus, voltando ao projeto original, que é o título dessa série, é necessário que nós, principalmente nós, que somos cristãos, que temos esses valores, que cremos na palavra de Deus, nós não devemos, em hipótese alguma, nos elevar acima das outras pessoas, como se nós fôssemos mais do que barro, como se nós fôssemos mais do que lama, como se nós fôssemos mais do que pó, porque nós não somos mais do que isso. Essa é a nossa condição humilde. Se todo humano lembrasse que é pó, e que vai voltar para o pó, ele não trataria o outro humano como trata. É claro, trata em primeiro lugar não só pela falta da consciência, mas por causa do pecado que habita em nós. Mas, irmãos, tem 2 textos que eu quero deixar para os irmãos, um do Antigo e um do Novo Testamento, com relação a isso. Jeremias 9, 23 e 24 diz: Assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, se quer um motivo para você se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Aqui está um motivo para a gente estufar o peito, uma alegria. Eu me alegro em conhecer o Senhor. Fora disso, não. Para a gente pegar um texto do Novo Testamento também, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio. Irmãos, aqui eu acredito que a gente precisa considerar o exemplo do nosso Mestre Jesus. Porque sendo Deus, a Bíblia diz, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E esse mesmo Cristo, nessa humildade, disse a nós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma boa pergunta para o nosso coração hoje como está a nossa humildade? Nós precisamos imitar o Cristo, que sendo Deus, ele foi humilde. Para a gente passar para a gente continuar, eu só quero ler a música Confiança, que para mim é uma oração, e ela foi escrita pelo Guilherme Yamarino. A música diz assim: Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Então aqui eu encerro a parte da nossa condição humilde. Agora vamos falar sobre a nossa condição de dignidade, de valor. No capítulo 1 nós já vimos que o homem foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Agora no capítulo 2, depois de fazer o homem do pó, o texto diz uma coisa gloriosa. Sim, você foi feito do pó, eu também. Só que o texto diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente. Irmãos, nós somos constituídos de duas partes. Há uma confusão em alguns versículos que, infelizmente, fez com que a maior parte das pessoas entendesse que o homem tem três partes. E aí é porque se faz uma distinção entre o corpo, a alma e o espírito. Mas nós cremos que a alma e o espírito é a mesma coisa. Na verdade, o homem tem uma parte material, que é o que vocês estão vendo aqui. Tem muito material, né? E tem uma parte imaterial. Então, o homem é corpo e ele é um espírito. Espírito, alma. A parte material. Corpo. Não, a parte imaterial. E corpo, a parte material. É disso que a gente é constituído. O nosso corpo veio do pó da terra, veio do barro, como eu falei, veio do humus. Mas a nossa alma, de onde veio? Do sopro de Deus.
O que é o homem? Ele é um barro soprado por Deus. Ele é o sopro de Deus numa peça de barro, segundo esse texto. Irmãos, no dia que nós morrermos, o nosso corpo vai voltar ao pó e o nosso espírito voltará para o Senhor. E depois, todos nós seremos julgados pelas obras que nós praticamos em vida. E louvado seja Deus, porque no caso daqueles que creem na pessoa e obra de Jesus Cristo, a justiça de Cristo está atribuída a estes. Estes não serão condenados. Estes foram salvos pela obediência de Cristo. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que toda vez que a gente olha para um caixão, a gente está olhando para o nosso futuro. A gente não para pensar nisso. A gente fica construindo seguranças nessa vida, mas uma coisa é fato. E eu não estou querendo te desesperar, mas você vai morrer. Essa é a palavra de ânimo para você hoje. Todo mundo vai morrer, gente. Parece aquele político que na pandemia falou, todo mundo vai morrer, para acalmar o povo, né? Brincadeiras à parte, gente. Todo mundo vai morrer. Esses dias eu vi na internet um cara falando, olha, o Senhor me falou que o fulano de tal vai morrer. Falei, se esse cara não for profeta, ele vai viver eternamente o outro. Não vai morrer. Gente, todo mundo vai morrer. Isso é uma marca do pecado na minha e na sua vida. Ah, eu não quero. Ah, vai morrer do mesmo jeito, sem querer. Palavra desesperadora, né? Quem vai sair pior aqui hoje do que entrou? Irmãos, Deus nos criou de uma forma totalmente pessoal e distinta de qualquer coisa na criação. E Ele nos conferiu assim valor, honra e dignidade. Não só por nós sermos imago Dei, não só por nós sermos imagem de Deus, mas Deus nos criou de forma especial. Ele soprou a vida em nós. Isso é maravilhoso. E como nós já vimos, nós somos representantes do governo de Deus sobre a criação. Então a Bíblia valoriza o ser humano como imagem de Deus, como criação especial do Senhor, como coroa da criação e como espírito proveniente do próprio sopro divino. Por exemplo, nós observamos a segunda tábua da lei de Deus. A primeira tábua diz respeito aos mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com o Senhor. E a segunda tábua é sobre o nosso relacionamento com o próximo. Se nós observarmos, não matarás é uma lei que protege a vida. Não adulterarás é uma lei que protege a família. Não furtarás é uma lei que protege a propriedade. Não darás falso testemunho contra o teu próximo é uma lei que protege a reputação da pessoa. Não cobiçarás é uma lei que também protege a propriedade. E além de tudo isso, toda a lei de Deus é resumida em 2 mandamentos. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o seu entendimento, enfim, toda aquela lista, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só como a Bíblia valoriza a vida humana. E esses valores bíblicos e judaico-cristãos, que até são muito criticados muitas vezes pela sociedade que não tem a mente de Cristo, esses valores beneficiaram muitas sociedades no desenvolvimento de direitos humanos na história. A dignidade humana, a abolição da escravidão, a valorização da vida, tudo isso tem o dos valores cristãos e de cristãos que influenciaram com esses princípios da Escritura, com os mandamentos do Senhor. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Porque ao mesmo tempo que nós somos barro, o Senhor nos conferiu valor, dignidade e honra. A gente não banaliza a vida humana. A lei de Deus protege a reputação, protege a propriedade, protege a pessoa, protege a vida. Por isso que cristão abortista não faz o menor sentido. Eu sou a favor do aborto, é assassinato. Enfim, você não pode defender isso e falar, eu sou cristão.
Resumindo, irmãos, por um lado, Deus criou o homem do pó da terra, isso revela a nossa condição humilde. Por outro lado, Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Isso revela o nosso valor e a nossa dignidade. Então, a nossa primeira palavra, longa palavra, foi homem. E nós falamos sobre a ação, o Senhor formou o homem. Você não deve lembrar a segunda palavra, porque faz muito tempo que eu falei, mas a segunda palavra é trabalho. E a afirmação do Senhor correspondente a esta palavra é: o Senhor plantou um jardim. Irmãos, Deus é um Deus que trabalha. Ele trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º, como a gente viu. E nessa passagem, eu fiz questão de listar todas as vezes que aparece Deus trabalhando. Olha só, versículo 6. Deus trabalhou irrigando a terra enquanto não havia o homem. Versículo 7. Deus trabalhou formando o homem do barro como um oleiro. Versículo 8. Deus trabalhou plantando um jardim no Éden. Versículo 9. Deus trabalhou para fazer brotar do solo todo tipo de árvore. Versículos 10 a 14. Deus trabalhou para produzir toda aquela exuberância maravilhosa que era aquele jardim. Um autor disse que Deus trabalha tanto que no Antigo Testamento ele é um jardineiro e no Novo Testamento ele é um carpinteiro. Jesus disse no Novo Testamento: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E nós, seres humanos, criados à imagem de Deus, ou melhor, de um Deus que trabalha, nós fomos criados não somente para glorificar a Deus. É claro que o maior sentido da nossa vida encontra-se em glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, como nós cremos, mas eu e você também fomos criados para o trabalho. Nós fomos criados para trabalhar. O versículo 8 diz: então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden e colocou ali o homem que havia formado. Para quê? Versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Meus irmãos, esse texto deixa claro que a visão bíblica do trabalho ela é positiva. O trabalho já existia no Éden, o trabalho já existia no jardim de Deus. E era algo muito bom, algo que Deus tinha avaliado como muito bom também. O trabalho não é como se acreditou por muito tempo, muitas pessoas acreditaram que o trabalho era uma punição pelo pecado humano. Mas antes da queda, a queda é só em Gênesis 3. A gente não chegou na queda e Deus já tinha instituído o trabalho. Irmãos, o trabalho é bênção. Acorda amanhã indo trabalhar dizendo: o trabalho é bênção. Quem vai acordar às 3? Acorda dizendo: o trabalho é bênção. Irmãos, quando eu e você trabalhamos em obediência ao nosso mandato cultural, como nós vimos já também, nós somos agentes da providência de Deus para ordenar, organizar e desenvolver a criação de Deus para a glória de Deus. E nós precisamos ter essa visão a respeito do trabalho, porque essa é a visão bíblica. Qualquer outra visão a respeito do trabalho, ela é distorcida. Nós só não conseguimos contemplar todo o nosso trabalho como uma grande e maravilhosa bênção de Deus, porque o pecado tornou o nosso trabalho pesaroso, como vai dizer Gênesis 3. Gênesis 3 vai mostrar isso. Que o trabalho se tornou improdutivo, e por isso nós lutamos todos os dias, com percursos, com desânimo, com procrastinação, com estresse. Mas, irmãos, ainda assim, mesmo estando no mundo afetado pelo pecado, nós precisamos continuar vendo o nosso trabalho como uma forma de nós servirmos a Deus no mundo. Se você vê o serviço ao Senhor só o que se faz dentro da igreja, a sua visão sobre o trabalho, ela não está sendo bíblica. As duas coisas estão erradas.
Quando a gente pensa que o nosso trabalho é só o que a gente faz lá fora, e a gente não contribui nada na igreja, ou o contrário também. Não, servir ao Senhor é eu me enclausurar na igreja, e o que eu faço lá na empresa não tem nada a ver com Deus, isso aí é outra coisa. O Evangelho não nos dá a oportunidade de pensar dessa forma e continuarmos sendo identificados como bíblicos, né? Não tem como. O nosso trabalho importa, o que nós fazemos importa. O que nós fazemos no mundo está relacionado a Deus, sim. Na verdade, quando nós pertencemos ao Senhor, tudo o que nós fazemos é santificado. E tudo o que nós fazemos é influenciado pela transformação do Evangelho que Deus operou nas nossas vidas. Irmão, o trabalho que você faz numa empresa não é um trabalho menos aceitável do que aquele que um pastor faz na igreja. Senão todo mundo teria que pedir a conta e virar pastor. E aí a sociedade ia sucumbir. Não faz sentido. Você pode servir a Deus através do seu trabalho. Na verdade, você pode, não. Você deve fazer isso. Você deve ver o seu trabalho dessa forma. Só que da mesma forma, o trabalho que um pastor faz na igreja também, ele é tão digno quanto qualquer outro trabalho que se faz em qualquer outro lugar. Às vezes uma pessoa chega e fala, você trabalha ou você só é pastor? A pessoa não sabe o que é o ministério pastoral. Ela não tem a mínima noção do tanto de trabalho que dá você cuidar de quantas pessoas forem. De você acompanhar, de você discipular, de você a cada dia abrir a Bíblia, pregar no púlpito, individualmente, no dia a dia, o tempo inteiro. Irmãos, todo trabalho é digno. O trabalho doméstico também, ele não é menos importante do que o trabalho que a gente realiza numa empresa. Às vezes a gente menospreza o trabalho do lar. Mas o trabalho do lar ele não é só necessário, como ele também é tão importante quanto o trabalho que se faz fora. Senão não existe ordem nenhuma na nossa vida. Trabalhar em casa não significa ser inferior. O que mais? Trabalhos mais bem remunerados também não são mais dignos do que trabalhos de baixa remuneração. Dentro de uma sociedade existe uma interdependência em que o engenheiro ele tem que entrar na padaria para comer pão, ele tem que comprar pão, ele precisa de pão, ele precisa do padeiro, o padeiro precisa do engenheiro para fazer a padaria dele lá. Mas no final de tudo, todos de alguma forma estão servindo e cumprindo o mandato cultural, com exceção daquele que cruzou os braços e falou, não quero fazer nada em lugar nenhum. Esse aí está esperando morrer, ele nasceu do pó, está só o pó e vai voltar para o pó. E está só o pó e não fez nada. Você fala assim, quantas contas você pagou hoje? Nenhuma. Essa é a vida do adolescente hoje, né? Fala, de onde vem esse cansaço? Aí eu busquei copo d'água na cozinha 2 vezes hoje. Nossa, estou acabado. Os adolescentes estão assim hoje, né? Irmãos, por mais que o trabalho de vocês... Eu não sei o que você passa no seu trabalho, mas por mais que o seu trabalho esteja sendo desafiador, muitas vezes desvalorizado, muitas vezes com um salário que está abaixo do que deveriam pagar você, e muitas vezes você se esforça para fazer um bom trabalho, e mesmo assim leva bronca e às vezes injustiças acontecem no ambiente de trabalho. A sociedade, o cônjuge, o encarregado, o chefe, pressão de todos os lados. Mas Deus te colocou onde você está para trabalhar para Ele, para você cultivar e guardar esse ambiente. Vamos voltar para o projeto original? Os lugares onde a gente vive, a gente está causando bagunça ou a gente está causando ordem? A gente precisa pensar nisso em relação ao nosso lar, a gente precisa pensar nisso em relação ao nosso trabalho.
Se o nosso trabalho está sendo bem feito, e quando ele não é bem feito, isso prejudica outras pessoas. Linha de produção. Se você não fizer um bom trabalho aqui, você gera um problema para o cara que está aqui. E depois tem um problema para o cara que está aqui. E você gera problemas éticos. Você coloca pessoas em situações que não, eu preciso desse emprego. Se eu pressionar demais aqui, se eu apertar ali, aí tem esses problemas todos. Mas nós, como cristãos, e como quem tem uma visão bíblica do trabalho, nós precisamos trabalhar da melhor forma possível para a glória do Senhor. Então, irmão, eu queria dizer para você, não desanime diante dos desafios de trabalho que você tem passado. Sabe por quê? Porque Deus te colocou no mundo para colocar ordem no mundo dele, para representar o governo dele na criação. E Colossenses 3, 23 e 24 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo, e olha aqui, que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Talvez você está há 10 anos no mesmo lugar e você fala, nossa, ninguém enxerga o que eu estou fazendo aqui na empresa. Olha o que esse texto está dizendo. Recebereis do Senhor a herança como recompensa. Então, servir a Cristo o Senhor. Deus está dizendo que vai chegar um tempo que Ele vai te recompensar. Por você não estar trabalhando para os homens, mas estar trabalhando pensando nele. E sempre para a glória dEle. Existem muitas pessoas desanimadas com seus trabalhos. Existem muitas pessoas querendo mudar de carreira, e aí às vezes muda e encontra o mesmo desânimo em outro lugar. Porque o desânimo, gente, está relacionado à queda. Deus, a gente vai ver em Gênesis 3, Deus disse que o negócio ia ficar pesado. Então, às vezes você muda de ambiente e o problema continua, porque o problema somos nós. O problema é ambulante. Claro que existem ambientes tóxicos e ambientes melhores, mas ainda assim, nós somos veículos dessa toxina muitas vezes. Mas eu queria dizer para você hoje, através desse texto, que Deus vê o sofrimento que você passa no seu trabalho. Deus vê as injustiças que acontecem com você. E vê até aquelas que você é responsável por elas. Também. Mas esse texto diz que você trabalhando para o Senhor, não aos homens, não como se trabalhasse para a empresa, para homens, vai chegar um dia em que o Senhor vai te recompensar. O texto não diz como, mas ele diz. E nós confiamos na palavra de Deus. Então a primeira palavra foi homem. O Senhor formou o homem. A segunda palavra foi trabalho. O Senhor plantou um jardim. Terceira e última palavra, lei. Versículos 16 e 17. Diz assim: o Senhor ordenou ao homem. Irmãos, dizem que quanto mais leis um país tem, mais corrupto ele é. Eu fui fazer uma pesquisa por curiosidade, só para vocês terem uma ideia. O Brasil tem um volume massivo de 7,8 milhões de leis, decretos e regulamentos. Isso explica muita coisa, né? Mas no Éden, o Deus Santo instituiu uma única lei. Ele constituiu uma única lei. Versículos 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Irmãos, Deus se relaciona conosco através de pactos. E nesse texto nós temos o que na teologia a gente chama de pacto de obras. Deus ordenou que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que se ele comesse, se ele pecasse, ele morreria espiritualmente e seria separado de Deus. Adão era o representante de toda a raça humana ali. E ele sim era livre para escolher comer ou não do fruto proibido. E mesmo tendo apenas uma lei no Éden, a gente vai ver nos próximos sermões que tinha uma lei só. E ele quebrou, ele desobedeceu, e ele pecou. Olha só o que aconteceu. O homem comeu do fruto proibido com a sua mulher,
E sendo representante de toda a raça humana, o seu pecado afetou todos os seus descendentes e, portanto, toda a humanidade, porque todos são filhos de Adão. De modo que todos os homens herdaram uma natureza pecaminosa de Adão. Só que, diferentemente de Adão, nós não podemos escolher não pecar. Você pode dizer para você mesmo, a partir de hoje eu não vou pecar e não pecar mais? Você é livre mesmo? Essa é a questão. Se uma pessoa diz, eu sou totalmente livre, tá bom, então a partir de hoje você nunca mais peca. Nós somos condicionados pela nossa natureza pecaminosa. Nós pecamos sem ver, sem perceber. Nós pecamos o tempo inteiro, em pensamentos, em palavras, em ações. Romanos 5,12 vai dizer, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Nós voltaremos ao pó, não porque Adão pecou simplesmente, mas porque nós também pecamos. E não somente pecamos, mas temos uma natureza pecaminosa. Nós pecamos o tempo inteiro. Porém, irmãos, como nós também veremos ainda, Deus ainda estabeleceria o pacto da graça, enviando um segundo Adão. Se o primeiro Adão ele foi ordenado a não comer uma árvore e desobedeceu, o segundo Adão ele foi ordenado a tomar o cálice da ira de Deus e beber, e morrer no madeiro. Adão não podia comer do fruto. Jesus tinha que comer o fruto amargo daquele madeiro, a cruz. E ele fez isso. Ele foi obediente até a morte. Irmãos, todos os homens nascem em estado de condenação e maldição debaixo do pacto de obras por causa da desobediência de Adão. Todos nós nascemos debaixo do pacto de obras. Só que, por outro lado, irmãos, todos os homens que creem na pessoa e na obra de Jesus Cristo, eles não estão mais debaixo do pacto de obras, que são esses versículos 16 e 17, do capítulo 2 de Gênesis. Porque agora eles estão debaixo do pacto da graça por causa da obediência de Cristo. E é somente por causa disso que eu e você não passaremos a eternidade no inferno. Não é a nossa obediência, não é a nossa justiça, não são qualidades que Deus observou em nós. Não diz respeito a nós, porque nós estamos constantemente pecando e ofendendo o Senhor, quebrando as leis dele todos os dias. Não fosse a ação de Jesus Cristo, irmãos, cada um de nós ainda estaríamos mortos em delitos e pecados. E com uma única certeza, o corpo vai para o pó, o espírito eternamente no inferno. Não fosse a obra de Jesus Cristo, ao nos substituir na cruz, esse seria o seu paradeiro e o meu. Romanos 5,19 diz que assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. E os versículos 6 a 11 de Romanos 5 dizem o seguinte, e aqui a gente levanta a bola para a ceia. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Irmãos, por causa da graça de Deus, nós fomos reconciliados. Nós estávamos mortos, mas nós renascemos. Ele nos regenerou, um novo nascimento. Ninguém voltou para a barriga da mãe, como pensou Nicodemos em João 3. Esse novo nascimento é espiritual. Nós morremos para nós mesmos. Agora quem está vivendo aqui não somos mais nós. Já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O problema é só quando a gente diz que isso aconteceu com a gente, mas a gente não consegue ver Cristo nas nossas vidas, ou as pessoas não conseguem ver Cristo em nós. Aí a gente está dizendo que isso aconteceu, tá bom, mas Cristo não está aparecendo. Por isso que a gente precisa pensar no que Cristo fez, todos os dias. Ah, pastor, não é repetitivo ficar falando do que Cristo fez? E é somente essa mensagem que pode salvar pecadores da condenação eterna. E é somente essa mensagem que a gente vai pregar todos os dias. Salvação para quem não merece. Salvação para quem deveria passar uma eternidade pegando fogo. Você consegue se imaginar 1 minuto pegando fogo? A dor e o sofrimento disso? Agora pense uma eternidade. Passaram 10 anos, mas ainda pegando fogo. Aí passam-se mais 100 anos e ainda pegando fogo. E aí passa-se mais 1 milênio e ainda pegando fogo. Porque Jesus disse, ali o fogo nunca se apaga. As igrejas pararam de falar sobre o inferno hoje. E é por isso que as pessoas elas não conseguem perceber o valor da redenção em Cristo Jesus. Primeiro porque elas se acham pessoas decentes. Não, eu vivo uma vida decente. Não, a gente não vive. Essa é a questão. Nada que não fosse o sacrifício de Cristo poderia nos salvar. Esse era o único meio, o único caminho, a única forma. E sabe o que mais nos humilha? Nós não poderíamos fazer nada se Cristo não tivesse se manifestado. Deus poderia encerrar a humanidade inteira no inferno eternamente. E Ele não estaria sendo mal fazendo isso, sabe por quê? Porque todos pecaram. Então todos merecem o inferno. Irmãos, Deus não nos deu o que nós merecíamos. Deus não nos deu a condenação que nós merecíamos. Sabe qual é o nome disso? É misericórdia. Quando nós não recebemos a condenação que nós deveríamos receber, isso é misericórdia. E quando nós recebemos a salvação que nós não merecemos, isso é graça. Graça é favor imerecido. Você já parou para pensar? Não tinha caminho para você chegar no céu se não fosse Cristo. É somente Ele, é somente a obra dEle, é somente o poder dEle, é somente a obediência dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tem caminho para nós sem Cristo. É Ele que rasga o seu corpo para fazer um caminho para nós até Deus. Homem e Deus estavam separados, mas aí Deus se faz homem para levar o homem até Deus de volta. Hoje nós começamos o primeiro relato de Gênesis.
e ele diz respeito aos limites onde a nossa série vai. A gente vai parar no capítulo 4, versículo 26 e voltar em outro momento. A gente vai parar na história de Caim e Abel. E aí vamos para um outro, e em outro momento a gente volta para Gênesis. Mas, irmãos, a estrutura que eu preguei hoje para vocês, a primeira palavra foi homem, o Senhor formou o homem. A segunda palavra foi trabalho, o Senhor plantou um jardim. E a terceira palavra foi lei, o Senhor ordenou ao homem. E nós oramos para que o Senhor continue glorificando o seu nome e edificando a sua igreja para a sua própria glória através dessa série. Mas hoje eu convido você a pensar na gravidade do seu pecado. Eu convido todos nós a pensarmos na gravidade do nosso pecado. Foi por causa do nosso pecado que ele foi para a cruz. O preço que foi pago foi alto. Ele custou a vida de Jesus Cristo, ele custou o sangue do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós glorificamos a graça de Deus, porque sem ela, nós somos todos mendigos espirituais. Fisicamente o corpo já é pó e vai voltar para o pó. Alma sem Deus. O que é uma alma sem Deus? Senhor, nós te louvamos pelo fato de que o Senhor entregou o seu Filho, seu único Filho, unigênito, para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por essa redenção.